Confiamos em Ti, Senhor. Você nunca falhou e jamais falhará. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E havendo o Senhor falado, certamente cumprirá. Nós Te amamos, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa atenção nessa manhã. Obrigado pela Sua presença manifesta nesse lugar. A Sua palavra diz que quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega a nós. Eu Te dou graças por cada um que está aqui, Pai, que decidiu nessa manhã se achegar a Ti, vindo a esse lugar santo. E eu oro por aqueles que se achegaram com alguma preocupação, com alguma ansiedade, o Senhor se achegando até eles com a paz que excede todo o entendimento. Aqueles que se achegaram com algum questionamento, o Senhor se achegando até eles com sabedoria, entendimento, iluminação nessa manhã. Aqueles que se achegaram com alguma dor ou enfermidade, agora mesmo o Senhor se achegando a eles com cura, com restituição, com refrigério, com alívio, com solução, Pai. Abrimos o nosso coração para receber do Senhor. Que o Teu Espírito continue se movendo entre nós, fazendo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você está feliz de estar aqui? Amém. Levanta a sua Bíblia comigo. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela é alimento para o meu espírito, salvação para a minha alma, saúde para o meu corpo. E nessa manhã será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso ela dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Se você crê nisso, dê um amém bem alto aí. Oh, aleluia. Obrigado, queridos. Você pode sentar. Graça e paz. Um ótimo dia. Que bom estar aqui. Que pena que já está acabando. Mas a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Amém? Aleluia. Quem estava aqui na sexta e no sábado? Amém. Nós aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo no meio daquela tempestade, lá em Atos capítulo 27. Eu gostaria que você voltasse para lá novamente. Se você não esteve aqui, eu te recomendo a ir lá no canal da igreja e assistir os cultos de sexta e de ontem à noite. E você vai ser edificado. Aqui Paulo estava no meio de uma tempestade. Já se tinham acabado toda a esperança de salvamento, como nós podemos ver no verso 20. Mas um anjo de Deus apareceu para ele com uma palavra. E Paulo se levanta no meio daquele desespero. Ele olha para aquelas pessoas que já estavam sem esperança. E ele diz: tenham bom ânimo. Verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Oh, aleluia! De quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo disse: ele esteve comigo. Oh, aleluia! Eu gostei disso. Esteve comigo. Paulo entendeu: eu não estou sozinho. Meu irmão, nunca diga que você está só, porque você nunca estará só. Jesus disse: estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está dentro de você. E ele não sai e volta. Ele está sempre dentro. E quando a gente tem essa consciência, a gente vai ter mais cuidado com o que a gente vai fazer na presença dele. Com o que a gente vai ver na presença dele. Com os lugares que vamos frequentar com ele dentro de nós. A nossa vida vai ser melhor. A nossa vida vai agradar a Deus. E nós vamos estar legalizados, aptos a receber do que Deus tem para nós. Paulo disse: o Deus de quem eu sou, falamos sobre isso na sexta-feira, e a quem eu sirvo, falamos sobre isso ontem à noite. Ele disse: esteve comigo. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. E de fato, quando você continuar lendo esse capítulo 27, você vai ver que foi do modo como foi dito a Paulo. E eu tenho certeza que aquilo que você pode estar passando ou esperando em Deus também será do modo como Ele te prometeu. Será do modo como Ele disse que seria. Tudo que eu e você precisamos fazer é o que Paulo fez. Confiar em Deus. Confiar naquilo que Deus falou. E confiar em Deus é confiar na palavra dEle. Eu aprendi algo, irmãos, a importância que eu dou à palavra de Deus é a mesma importância que eu dou ao Deus da palavra. Eu vou repetir, a importância que eu dou à palavra de Deus é a mesma importância que eu dou ao Deus da palavra. Você tem dado importância à palavra? Isso se responde não só com palavras, mas isso se responde com o tempo que você tem dado à palavra. Isso se responde com a primazia que você tem dado à palavra, com a confiança que você tem dado à palavra, o crédito que você tem dado à palavra. Eu estava acompanhando uma ovelha nossa, ela estava fazendo um tratamento e em um dos aconselhamentos eu fui citar alguns versículos para fortalecer a fé dela. E ela ouviu aquilo lá. E vamos confessar comigo. E ela parecia não estar dando muita importância. Eu continuei conversando com ela. E naquela conversa ela citou o psiquiatra dela mais ou menos umas 5 vezes em coisa de 15 a 20 minutos. Eu disse: mas é porque o meu psiquiatra disse, pastor, que assim, assim, assim. E eu falava, e ela: mas pastor, o meu psiquiatra disse. E nada contra o psiquiatra. Estava sendo uma bênção para ela. Estava fazendo o dever dele, o trabalho dele de uma boa forma. Mas eu olhei para aquela jovem e eu disse para ela: se você der a palavra de Deus, o mesmo crédito que você está dando ao seu psiquiatra, as coisas vão mudar. João fala sobre isso. Em 1 João capítulo 5 ele diz: existem 2 testemunhos. O testemunho dos homens, ou o testemunho natural, e o testemunho de Deus, um testemunho que é sobre o natural. Ele diz: os 2 são verdadeiros. Agora, a qual você vai dar crédito? E João ele diz algo muito forte para mim. Ele escreve lá: aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus mentiroso.
Eu te pergunto, Deus é mentiroso? Não. Mas se eu não der crédito ao que Ele fala na minha vida, ou naquela situação, Ele vai ser mentiroso, porque aquilo que Ele falou não vai se cumprir. Mas não é por culpa dEle, é por culpa minha, que não dei crédito a Ele. Sabe, irmão, se Paulo tivesse ouvido essa palavra, e ele tivesse continuado olhando para as ondas, para o barco, para aquela situação, e pensado, tá, não tem como escapar mesmo, não tem mais como a gente escapar. Ele teria morrido ali com todos os outros, e Deus seria mentiroso, porque Deus falou para ele, ninguém vai morrer. Agora, entre o que Deus falou ou prometeu e o cumprimento disso, existe uma parte que é minha e é sua. E que era de Paulo, de confiar em Deus, de agarrar a palavra de Deus como verdade, de dizer, existe um testemunho natural aqui, existe uma verdade natural aqui, mas Deus me apresentou uma outra verdade. Com qual eu vou ficar? A qual eu vou dar mais crédito? Foi assim com Abraão. Ele tinha um testemunho natural, ele olhava para si, ele olhava para sua esposa, para a idade deles, para a condição infértil de Sara. E esse era um testemunho natural. Mas Deus falou para ele e para Sara, vocês terão um filho. E Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E a primeira coisa que eu e você temos que fazer para dar crédito ao que Deus fala, é falar de acordo com o que Deus falou para a gente. Foi isso que Paulo fez. É por isso que ele pareceu um louco ali, mandando ter bom ânimo no meio de um naufrágio. Porque ele não estava mais considerando aquela verdade natural. Ele agora tinha uma verdade sobrenatural com ele. Uma palavra de Deus. E ele resolveu dar mais crédito ao que Deus havia falado do que ao que ele estava vendo. Eu vou dizer de novo. Ele resolveu dar mais crédito ao que Deus havia falado do que ao que ele estava vendo. Ao que você tem dado crédito? Irmãos, quando Deus criou o mundo e o mundo ficou em trevas, um caos, Deus não olhou para aquela situação e disse, quantas trevas, que caos. Deus olhou para aquilo e Deus não falou o que estava vendo, Deus falou o que ele queria ver. O que você está falando? O que você vê e sente? Ou você está falando o que você quer ver? Fé não fala o que sente. Fé não fala o que vê. Fé fala o que crê. O que ouviu de Deus. Haja luz. Paulo disse, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Agora, essa confiança em Deus, ela foi resultado, como a gente tem falado esses dias, de um pertencimento de quem eu sou, de uma caminhada de serviço e adoração a quem eu sirvo, e por entender também que Deus estava com ele. Deus está com você. Não é sobre o que você está passando, é sobre quem está com você. Quero ler 2 textos com você. Consigo, né? Estou aprendendo. 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 14, 1 Samuel 18, 14, diz assim, Davi lograva bom êxito
em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Pois o Senhor era com ele. Se você for para a história de José, você vai ver essa mesma expressão. José, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos e estando como escravo, ele prosperou como escravo. Porque não é o lugar que você está, é quem está com você. Não é o que você faz, é quem faz com você. Deus disse a Josué: olha, aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai tomar posse, você vai prosperar. Por onde você for, porque eu estou contigo. Uau. José é promovido por Potifar. Tudo que Potifar tinha, administrado por José. Aí aquela mulher adúltera começa a dar em cima dele, inventa uma mentira sobre José, ele é preso. Diz que na prisão José prosperou, porque o Senhor era com ele. E da prisão, Deus leva ele para o palácio, para ser governador do Egito. Isso aconteceu porque quando José interpretou aquele sonho de Faraó, e eles entenderam que precisavam de um governador para administrar nos 7 anos de fartura, para não sofrerem nos 7 anos de seca. Faraó se junta com os seus oficiais. E eles decidem levantar José. E ele diz para José: a quem mais a gente poderia promover se não fosse a você? Porque o Senhor é contigo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, a gente vê sobre Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Paulo entendeu no meio daquela tempestade: eu não estou só. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está comigo. Meu irmão, você precisa entender isso. Deus está com você. E como o próprio Paulo falou aos romanos: se Deus é por você, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Isso me lembra lá de 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu estava com o seu servo numa casa e o exército sírio vinha contra ele, e aquele jovem acordou mais cedo, e quando ele olhou para a janela, ele viu aquele exército vindo de longe, e ele ficou desesperado e disse: Eliseu, e agora? Eliseu olhou para ele e disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aquele jovem olhou: 1, 2, milhares. Como assim? Mais são os que estão conosco. E Eliseu fez uma simples oração, que é a mesma que eu faço por você nessa manhã. Abre os olhos dele para que veja. Abre os olhos dele para que veja. E quando aquele jovem olhou novamente, ele viu no reino espiritual um exército de anjos, muito maior do que aquele exército inimigo. Sabe, meu irmão, você e Deus sempre será a maioria.
Por isso que a gente não precisa temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso que a gente pode confiar em Deus. E a minha mensagem para você nessa manhã é: em quem você tem confiado? Abre comigo no Salmos 20. Aleluia. Em quem você vai decidir confiar? Salmo 20. Aleluia. Versículo 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles, aqueles que confiam em carros ou cavalos, se encurvam e caem. Nós, que confiamos em Deus, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eu não sei o que poderia estar tentando te abalar, ou até ter te derrubado, mas eu declaro que você vai se levantar e você vai se manter de pé, porque você vai decidir nessa manhã confiar no Senhor. Isaías capítulo 31. Aleluia. Ele está aqui. Isaías capítulo 31, versículo 1 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eu não quero ser achado assim. Eu não quero ser achado correndo em busca de um socorro, de uma ajuda natural, ou confiando naquilo que eu tenho, mesmo que o que eu tenho possa ser muito, ou confiando na minha própria força ou nas minhas próprias habilidades. Quando ele fala sobre confiar em carros ou cavalos, ele está falando confiar nas suas próprias armas, confiar naquilo que você tem, na sua própria força. Provérbios capítulo 11, versículo 28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Isso lembra o que Paulo ensinou a Timóteo? Ele disse: olha, Timóteo, nós nada trouxemos para esse mundo, nada poderemos levar dele. Exorta aos ricos do presente século que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Porque as riquezas desse mundo um dia você pode ter, no outro você pode não ter mais. Mas ele diz: coloque a sua confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É em Deus que tem que estar a nossa confiança. É em Deus que tem que estar a nossa dependência. Não é na tua conta bancária, não são nos teus diplomas, não são nas pessoas que você conhece, nas autoridades humanas que você tem. A tua dependência e confiança precisa estar em Deus. Paulo entendia isso. Porque no meio daquela tempestade, dinheiro nenhum teria salvado ele. No meio daquela tempestade, amizade nenhuma teria salvado ele. Prestígio nenhum teria salvado ele. Existem situações na nossa vida, irmãos,
que nada natural vai nos dar paz, vai nos dar alegria, vai nos dar sentido para viver, propósito de vida. Mas eu te digo, a palavra de Deus, a presença do Senhor, ela vai fazer sempre toda a diferença. Em quem você tem confiado? Jeremias capítulo 17. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Aleluia! Ele diz, aquele que confia no homem, ou que confia na sua própria força, que faz da carne mortal o seu braço. Que confia nos meios naturais, e por causa disso, afasta o seu coração do Senhor. Sabe, meu irmão, Deus não tem problema com prosperidade. A sua palavra diz que Ele tem prazer na nossa prosperidade. A questão não é sermos prósperos ou ricos, como você preferir. A questão é onde está o nosso tesouro. Jesus disse, onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Ele disse, não coloque o seu tesouro nas coisas desse mundo, onde ladrões saqueiam e roubam, onde a traça e a ferrugem corrói. É passageiro. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. É onde está o seu coração. Como temos falado aqui, desde sexta-feira. Ele diz, se o seu coração está longe do Senhor e está nas coisas, está em pessoas, você está confiando nos meios naturais somente, você está somente ligado nos meios naturais, mesmo quando vier o bem, ele diz, você não vai perceber. Olha que coisa. Pensa sobre isso. Deus disse a Josué, diga ao povo para se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Deus não disse, diga ao povo para se santificar, para que eu faça. Deus disse, diga ao povo para se santificar, porque eu vou fazer. Ou seja, eles se santificando ou não, Deus iria fazer. Agora, por que Deus mandou eles se separarem, eles se santificarem, eles serem exclusivos dele? Para que eles desfrutassem. Jesus lamentou sobre os judeus, ele disse, vocês não entenderam o dia da visitação. Estava aqui disponível. E vocês não receberam. É isso que Jeremias fala do homem que confia no homem que confia nas coisas naturais. Mesmo quando Deus faz, ele não desfruta, ele não vê.
qual vai ser o fim? Vai ter falta. Pode não ter a falta do material. Mas como alguém já disse, tem pessoas que são tão pobres, que tudo que elas têm é muito dinheiro. Habitará nos lugares secos e desertos, uma vida de sequidão, sem produzir fruto, sem sentido. Tem, mas sempre está faltando. Não tem bons relacionamentos, sequidão, isolado, solitário, ele diz. Não vai ter bons relacionamentos. Ou os relacionamentos que vai ter vão ser relacionamentos interesseiros, que vão sugar de você, que não se importam de verdade com você. Talvez se importem com o que você tem, com o que você pode fazer por eles, mas não com você. Mas ele diz, bendito ou abençoado é aquele que decide confiar no Senhor. E que espera do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ele estende as suas raízes e ele recebe continuamente, ele está conectado com o Senhor. E aquilo que acontece por fora não interfere nele. Ele diz, não receia quando vem o calor. A sua folha continua verde. No ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Isso me lembra de Paulo, no meio da tempestade, bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus e será do modo como Ele falou. Quando você confia em Deus, o que está por fora não te atinge. Ou como a gente fala lá no Brasil, o que vem de baixo não me atinge, porque está debaixo dos meus pés. Eu confio em Deus. A minha confiança está em Deus. A minha esperança está em Deus. Será como Deus disse. Aleluia. Aleluia. Salmos 125, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmos 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E eu quero encerrar lendo com você Provérbios capítulo 3. Aleluia. Provérbios capítulo 3. Verso 5 diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Como eu confio no Senhor? Não é com o meu intelecto, não é com a minha razão. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. É crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, falando com a boca. Confiando no Senhor. Eu gosto como este verso 5 foi parafraseado na versão da Bíblia, a Mensagem. Diz assim, confie no Eterno do fundo do seu coração
e não tente resolver tudo sozinho. Paulo disse: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo disse: não estou sozinho. Isso aqui não vai ser resolvido sozinho. Eles já tinham feito de tudo. O bote não deu certo. Deixou o barco à deriva, não deu certo. Lançou tudo para fora, não deu certo. Paulo disse: meu Deus está comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie, estribes, não dependa do seu próprio entendimento, não queira fazer do seu jeito. O povo de Israel estava querendo carne, murmurando, querendo carne no deserto, alguns já com saudade do Egito, querendo carne. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou dar carne a esse povo. Aí Moisés quis ajudar Deus. Parecia que Deus não sabia o que estava falando. Moisés disse: Senhor, você já viu quantas pessoas são? Às vezes a gente quer ajudar Deus a ver a situação, né? Não, Ele já está vendo, irmãos, Ele sabe mais do que você. Deus disse: eu vou dar carne ao povo. Aí Moisés continuou, querendo calcular com Deus. Onde é que o Senhor vai conseguir tanto gado para dar tanta carne? Ou então, quantos peixes seriam necessários? Deus respondeu Moisés com uma pergunta. E eu percebo Ele nos fazendo essa mesma pergunta nessa manhã. Ele respondeu para Moisés: por acaso a minha mão ficou mais curta? Em outras palavras, Deus estava perguntando para Moisés: por acaso o meu poder diminuiu? Ele está te perguntando nessa manhã: será que o meu poder diminuiu? Ei, meu irmão, Deus não é o grande eu era. Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o que eu mais gosto dessa história, pastor, é o final dela. Porque Deus deu carne ao povo. O povo comeu, se fartou, sobrou. Mas sabe que tipo de carne Deus deu? Não foi gado e nem peixe, como Moisés ficou calculando. Deus deu de aves. Às vezes a gente fica pensando: como é que Deus, será que vai ser assim? Não, meu irmão, você não precisa saber como. Maria perguntou ao anjo: eu sou virgem, como assim? Como será isso? O anjo disse: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Quando o poder de Deus vem, Ele faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele faz aquilo que, como nós cantamos, era improvável, era impossível, era inesperado, mas para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Eu só preciso confiar nele e esperar nele, e Ele vai fazer mais do que tudo quanto eu pedi ou pensei, conforme o seu poder, não é conforme o meu poder. Eu não preciso ficar olhando para as minhas condições, porque Deus não vai fazer de acordo com as minhas condições. Deus não precisa das minhas condições. Paulo disse aos Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Não é segundo o que você tem, o que você pode, o que você faz, é segundo o que Ele tem. Deus não precisa da tua ajuda, Deus só precisa da tua fé.
Confiança de todo o coração. Não querer fazer do seu jeito. Deixa Deus fazer do jeito dele. Só confia, só se entrega, só agradece, só vê já sendo feito. Só fala, vai ser como ele falou e pronto. Eu acho que a gente precisa cantar de novo aquela parte. Cadê o Ministério de Música? Que era improvável. Impossível. Inesperado. Ele está fazendo agora mesmo. Você pode ficar de pé agora mesmo. Tudo que você precisa fazer é entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele. E como o salmista disse, o mais ele fará. É ele que faz. É ele que faz. Eu só preciso confiar no Senhor. Eu só preciso me posicionar como Paulo, reconhecer, eu não estou sozinho, eu não preciso fazer isso sozinho, não é na minha força, não é segundo os meus recursos, é Deus que vai fazer. Eu confio em Deus, e por isso eu posso ter bom ânimo, porque vai ser conforme Ele falou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa o Espírito Santo te lembrar de algumas promessas que talvez você já tinha esquecido delas. Deus está te dizendo, eu não esqueci. Eu não mudei de ideia. Eu ainda posso fazer. Só confia. Vamos cantar só aquele refrão. Que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O que era possível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, impossível, esperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora. Recebe! Deus está fazendo agora mesmo. Diga, é meu! Deus está fazendo agora É meu! mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora
Recebe. Deus, tudo é possível ao que Aleluia. crê. Aleluia. Sabe, irmãos? Paulo não teve bom ânimo quando ele chegou são e salvo na ilha. Paulo teve bom ânimo no meio do mar. No meio do mar agitado, naquela tempestade, com aqueles ventos, ele teve bom ânimo. Porque ele já sabia o que iria acontecer. E quando você quer saber se você está crendo, é se você já está agindo como você agiria quando acontecesse. O irmão Reagan conta de um homem que estava na igreja lá, sentado lá atrás, e a sua mulher veio à frente no convite para receber Jesus. E toda a igreja sabia que aquele homem há muitos anos orava e cria pela conversão da sua esposa. Era um irmão muito querido na igreja. E quando eles viram aquela mulher finalmente aceitando a Jesus, aquela igreja ficou em festa, celebrando, todo mundo gritando, dançando, rindo. E olharam para aquele homem, ele estava lá sentado. E alguém chegou para ele e disse: você não está vendo? A sua esposa finalmente se converteu, não era isso que você queria? Por que você não está comemorando? E aquele homem respondeu: essa comemoração aí eu fazia todas as vezes que eu orava por ela. O mundo diz que quem ri por último ri melhor, mas eu quero te dizer que é uma mentira. Quem ri por último está rindo atrasado. Tenha bom ânimo, pois eu confio em Deus. Quem confia em Deus tem bom ânimo. Quer receber aquilo que Deus te promete? Vou te contar essa história aqui. Ele me ensinou faz algumas semanas. Eu estava no banheiro, iria escovar os dentes, e meu filho mais novo, o Lucas, chegou. E ele já tinha falado de um boneco que ele queria, ainda quer, mas você vai entender. Ele chegou e disse: papai, aquele boneco, você vai me dar? Você pode me dar? E o aniversário dele é em janeiro. Ele disse: você pode me dar no aniversário? Eu olhei para ele, ele já tinha falado tanto desse boneco. Eu disse: tá bom, Luca, papai vai lhe dar esse boneco. Irmãos, foi suficiente para aquele menino sair correndo. Estevão, foi dizer ao irmão: Estevão, papai vai me dar o boneco. E quando eu estava saindo, ele correu, me abraçou e disse: obrigado, papai, obrigado, eu estou tão feliz. Irmãos, eu não falei para ele quando eu ia dar. Mas se você for perguntar a ele, ele está plenamente convicto de que ele tem o boneco. Eu ainda não dei, mas ele já tem. Porque a minha promessa foi suficiente para ele sair correndo, dançando, comemorando, dizendo para todo mundo: ei, a promessa do teu pai é suficiente para você se alegrar, para você ter bom ânimo, para você dizer: tá resolvido, tá feito, é meu, eu tenho, eu sou, eu posso,